Primeiro ponto sobre a Karen, tá? Nós estamos aqui em Ribeirão Preto e uma das coisas que mais me decepciona na política, né, é traição, é falta de lealdade, né? Porque quantos já... Não era nenhuma questão de que era aliado. Para mim, primeiro, pessoalmente, lealdade é uma coisa muito séria, né? Uma lealdade com a sua família, uma lealdade com seus amigos e mesmo aliados políticos que estão muito distantes da família e muito distantes de amigos, também eu considero lealdade uma coisa importante. E quantas vezes eu pessoalmente já não decepcionei com algumas pessoas que eu não considerava só aliados políticos, mas considerava amigos. E o momento mais fácil de você identificar uma pessoa leal, né, é no momento de baixa, né, é no momento de crise, é no momento de impopularidade, é no momento em que você paga um preço por ser leal. É fácil ser leal quando vale a pena. É fácil ser leal quando ser leal significa lucro para você, dividendos políticos para você, uma vida mais fácil para você, ou que não implique custo nenhum. E vários dos que passaram, vários eu estou exagerando, alguns dos que passaram pelo Movimento Brasil Livre, nos momentos de baixa, quando eles perceberam que fazer parte do MBL e disputar a eleição com o discurso do MBL, com as propostas do MBL, significaria que eles perderiam a eleição, e muitos deles perderam, eles optaram pelo caminho fácil. Não, putz, já que esse discurso do MBL é difícil, eu vou simplesmente colar na bota do Bolsonaro, ter um trabalho medíocre, que eu preciso trabalhar muito menos fora do MBL, eu sou muito menos cobrado fora do MBL, é só eu fazer alguma lacração, né, burra, superficial, rasa, né, falar, contra o comunismo, né, arma! E aí eu vou lá e me elejo, né, na popularidade de alguém. A Karen passou por um momento de baixa. A Karen perdeu a eleição. E ela poderia ter escolhido o caminho mais fácil. Ela poderia ter falado, olha, encontrei a verdade, gente. O MBL estava errado, me desculpa, Bolsonaro. Certo estava o Bolsonaro. Como alguns fizeram, né, gente? Não vou citar nomes, né? Pô, vou cometer isso, imagina. Nenhum de vocês sabe e eu não vou contar esse segredo para vocês. E assim como eu tenho completa convicção na lealdade da Amanda, que passou por esse processo, a Amanda perdeu em 2020 com a gente, a Amanda perdeu em 2022 com a gente. Aliás, eu fiquei tão triste, tão puto com a derrota da Amanda e do Renato nas eleições de 2022, que o vídeo daquilo que eu falei, quando a gente estava reunido na apuração e foi gravado, nunca foi publicizado para vocês, porque era tamanho o meu estado de tristeza e de ódio contra vagabundos que foram eleitos trabalhando muito menos e sendo muito mais incapazes e burros, que nós decidimos não publicar aquele meu momento de, digamos assim, alma exasperada, né? Eu não comemorei a minha própria vitória em 2022, muito em razão disso, né? E até, enfim, minha mãe estava lá e ficou chateada com toda a situação também, mas meu ponto é, a Amanda ficou nos momentos mais difíceis para ela própria, quando ela própria pagou o preço de estar no MBL. E hoje ganhou, e hoje é uma das figuras mais conhecidas e proeminentes no MBL, da mesma maneira como a Karen ficou no momento de baixa. E nós estamos agora em 2026, Karen, no momento de alta. Esse é o momento que a gente conseguiu fundar o nosso partido político, contra todas as chances, contra todos os ataques, contra todos os lobbies. Esse é um momento que eu estava conversando e falei isso para alguns de vocês mais cedo, mas que eu falo agora para todos, fazendo um paralelo da pré-candidatura do Renan com o Arthur em 2020. 2020 era ano de pandemia, tinha tudo para um candidato que nunca disputou uma eleição majoritária não aparecer, porque as condições estavam muito limitadas. A gente estava, da mesma maneira como nós estamos hoje, num partido sem tempo de TV, num partido sem fundo partidário. E o Arthur, 3 meses antes do período que nós estamos agora,
Aliás, perdão, 3 meses depois do período que nós estamos agora, mais adiantado, mais próximo das eleições, estava com 1% das intenções de voto. 1% das intenções de voto. Eu lembro de estar ao lado da televisão, vendo a pesquisa eleitoral do lado do Renan, e o Renan indignado. Tipo, como é que a gente está empatado com a Vera Lúcia do PSTU? Não, vamos aposentar, não é possível. Nós estamos empatados com o PSTU, gente. E no final das eleições a gente teve mais votos que o PT, que sempre esteve no segundo turno das eleições municipais, que teve prefeito. E eu acho que assim, nós temos até um ponto, abrindo um travessão aqui, de que o PT teve prefeito, e assim, ainda bem que o PT teve prefeito, porque depois disso, nunca mais o PT tem nenhuma chance de ganhar a eleição para o município de São Paulo, e o PT não tem nenhuma chance de ganhar o governo do estado, por causa do presente que o Haddad nos deu, de mostrar o quanto é uma desgraça uma gestão do PT numa cidade. Mas ele conseguiu ter 10%, a gente conseguiu ter 10% com o PT e empatar com o candidato do Bolsonaro, que era o Russomano. O Bolsonaro, presidente da República. O Renan agora, no cenário mais provável, tem 4% das intenções de voto, sendo elas 18% entre quem tem 16 e 24. E quantos desses que tem 16 e 24 já não falam comigo, falam, olha, eu vou levar todo mundo, na minha família eu sou o único que se interessa por política, vai ser meu pai, vai ser minha mãe, vai ser meu primo, vai ser minha namorada, posso ter entre 16 e 24, mas mesmo para as pessoas mais velhas da minha família, elas não se interessam por política e me têm como referência. Então isso leva muito mais pessoas. Então, o Renan, que hoje é menos conhecido do que o Arthur era na época que ele tinha 1% para a prefeitura. O Renan que nunca disputou uma eleição majoritária. O Renan que é o menos conhecido dos porta-vozes nacionais do Movimento Brasil Livre. Já está pontuando o que ele está pontuando agora. Gente, nós estamos de fato falando de uma candidatura competitiva. Ano passado eu falava dentro do grupo e expressava isso publicamente. Eu falei, não, óbvio que nós vamos ter candidatura, nós sempre vamos ter candidatura, porque a gente precisa colocar o programa do partido na rua, a gente precisa eleger bancada, e uma candidatura presidencial ajuda que a gente faça isso. Então, natural que a gente tenha. Não sabemos ainda quem é, tá? O Renan é um dos nomes que a gente pensa. Hoje, eu não penso mais isso, não falo mais isso, não acredito mais nisso. Hoje, eu, de fato, acredito que nós temos uma candidatura competitiva à presidência da República. Nós temos a chance de eleger um presidente da República na primeira eleição do partido. Isso, de fato, é factível, dá para fazer. Então, o ano de 2026, nós estamos montando chapa em todos os estados, para federal e para estadual. Inclusive, alguns já falaram aqui comigo, pô, e aí, como é que tá para sair para estadual e tal? Eu já vi o Renan falando sobre disputar a eleição para ganhar projeção. Então, gente, vamos ter chapa no Brasil todo. E quem tiver qualificação, demonstração de lealdade, né, e viabilidade para disputar a eleição, não vamos lançar. Os momentos mais difíceis já passaram. O PT, quando eu tinha 19 anos de idade, a Dilma colocou o Cardoso, ministro da Justiça, para me investigar, para fazer o dossiê contra mim, para ver se achava algum podre. Você derrubou ela. Até aí ela caiu, né? A Dilma caiu, eu tô aqui. Mas é igual você me lembrou agora também, na época do impeachment, quando a gente acampou em frente ao Congresso para o impeachment ser acolhido, que a gente fez um protesto nas galerias da Câmara dos Deputados, que o líder do PT na época era o Cibá Machado, né, um deputado do PT, que a gente estava nas galerias, ele falou, nós vamos pro pau com vocês, que assistiu o documentário do MBL ou leu o nosso livro, sabe? Ele falou, nós vamos pro pau com vocês agora, não sei o que, não sei o que lá, vocês são os vagabundos e tal. Aí no outro dia veio o MTST, a milícia, né, do Guilherme Boulos, bater na gente, lançar rojão na gente, aí furar as costas do Renan, deram voadora na gente, enfim, foi um momento tenso. E aí o que aconteceu depois de 2018? O Cibá Machado perdeu a eleição e, coincidentemente, quis o destino que eu ficasse com o gabinete dele no sorteio. Então, gente,
Tanto nós passamos por esse momento com o petismo, como nós passamos depois com o bolsonarismo. Bolsonaro e os bolsonaristas falam tanto sobre liberdade de expressão e perseguição política agora. Mas, gente, a mulher que falava que o Bolsonaro era igual um pequi ruído foi conduzida para a Polícia Federal para dar depoimento. Então, assim, a mesma perseguição que o Lula promove agora contra a gente, chamando a Amanda e o Guto para depor na Polícia Federal porque chamaram o Lula de ladrão, o Bolsonaro fez quando foi chamado de pequi ruído. Gente, foda-se ser chamado de pequi ruído, pelo amor de Deus, você é uma criança de 3 anos de idade. É um negócio bizarro. E o que ele colocou o Aras também para me investigar por apologia ao nazismo. O Aras quis me prender por apologia ao nazismo, gente. PGR do Bolsonaro. O Eduardo pediu minha cassação. E aí depois vieram os bolsonaristas, agora nessa legislatura, falar: pô, e aí, vamos pegar leve com o Eduardo. Falar: ah, entendi. Quando era eu, aí era que absurdo, que não sei o que, ele é nazista, os bolsonaristas, vamos combater o nazismo contra o Kim, então vamos caçar. E agora com o Eduardo, vocês querem misericórdia.